Vamos agradecer a Deus, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de aprender a tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu Espírito Santo que vive dentro de nós, nos revela e nos ensina. E nós clamamos, Senhor, para que o nosso entendimento seja iluminado, para que possamos ter clareza, Senhor, da tua revelação, da tua palavra, para que possamos viver, praticá-la e assim viver uma vida no centro da tua vontade, uma vida que te agrada, uma vida que te glorifica, uma vida que te exalta em tudo, Senhor. Nesta noite nós queremos ser curados, queremos ser tratados, moldados, Senhor, para viver o teu propósito, para que nada nos impeça de avançar em direção à tua vontade, em direção ao alvo que é Cristo Jesus. Eu te agradeço, Senhor, que apesar de um dia corrido, um dia de batalhas, que as forças de cada um sejam renovadas agora e que nada impeça que a compreensão dessa palavra chegue aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olá. Boa tarde. Então, como a gente já tinha divulgado, nós vamos falar sobre cuidando. O tema é cuidando das emoções. Como a gente já tem visto, nós já temos aprendido um pouco essas últimas semanas no grupo familiar. Já temos estudado um pouco mais. Hoje eu tenho algo um pouco mais detalhado, que juntando com aquilo que a gente já tem ouvido, vai dar uma visão ainda maior, ainda melhor daquilo que é a vontade de Deus para nossas vidas. Eu queria, para começar, olá, boa tarde, queria para começar que vocês abrissem, por favor, em Mateus, no capítulo 24. Mateus 24. Vamos começar com Mateus 24, 12. Mateus capítulo 24, versículo 12. Deixa eu colocar aqui. Todo mundo abriu, mas saiu. Mateus 24, 12. Diz assim: o pecado aumentará e o amor de muitos se esfriará. É assim que diz na Transformadora. Na King James diz assim: e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. E eu gosto mais dessa versão e eu vou explicar por quê. Porque essa palavra muitos do original do grego quer dizer muitos como a maior parte. Porque muitos pode ser uma grande parte. Vamos dizer, se eu tenho 100 reais, 40 reais, ou 40 euros, é uma boa parte, é muito. Mas não é a maior, né? E essa expressão no grego, essa palavra é usada para muito mais a maior parte. É por isso que eu gosto dessa versão King James nesse texto, porque diz assim: por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. E eu quero chamar a atenção também para uma palavrinha aqui que ele diz: o amor da maioria das pessoas se esfriará. Pelo menos no nosso idioma, no português, acredito que no espanhol seja assim também, nós, por exemplo, usamos a mesma palavra, amor, para descrever um sentimento que eu tenho, por exemplo, pela minha esposa. Eu amo a minha esposa. E eu uso a mesma palavra também para descrever um sentimento que eu tenho pela minha profissão. Eu amo a minha profissão. Né? Ou para um hobby. Eu amo pescar. Eu amo jogar futebol. Nós, no nosso idioma, usamos uma mesma palavra para descrever esse sentimento. Porém, os gregos não. Os gregos vão usar uma palavra diferente para cada tipo de amor. Porque, convenhamos, o amor que eu tenho pela minha esposa é diferente do amor que eu tenho pelos meus filhos. Amém? O amor que eu tenho pelos meus filhos é diferente do amor que eu tenho pela profissão, pelo trabalho. O amor que eu tenho, eu amo comer pizza. Não pode ser o mesmo amor que eu tenho pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha mãe. Então, por mais que a gente use a mesma palavra no português, mas pelo contexto as pessoas vão entender que eu estou falando de amores diferentes. Que eu amo cada pessoa dessa ou cada atividade dessa de uma maneira diferente. Eu não posso dizer eu amo a minha esposa, mas eu também amo o John. Fica óbvio para todo mundo que não é o mesmo amor. Amém? Isso é bem evidente. Só que para os gregos, eles usavam uma palavra diferente para cada tipo de amor.
É por isso que no Novo Testamento nós vamos ver eles usando pelo menos 4 palavras, mas as mais comuns, ágape, o phileo e o eros. Mas aqui, né, o eros, inclusive, o amor da atração física, o amor erótico, daí vem erótico. Né, o phileo vem da palavra, vai vir a palavra filantrópico, é o amor de ajuda, né, o amor de doar, vamos dizer assim, de uma amizade, de uma fraternidade. Mas o ágape é normalmente usado para expressar o amor de Deus, ou o amor a Deus, ou o amor de Deus em nós, fluindo para outras pessoas. Inclusive, essa mesma palavra que ele dá aqui no 12, e por causa da multiplicação da maldade, o ágape da maioria das pessoas se esfriará. Então, está falando de um tipo específico de amor, né? O amor de Deus, ou o amor que vem de Deus para nossas vidas. Essa mesma palavra está lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Lá em Romanos 5:5, eu não vou abrir, mas você pode anotar. Se você for olhar no original, vai ter: o ágape de Deus foi derramado em nossos corações. Agora, não é todo tipo de pessoa, ou toda pessoa, que pode fluir no ágape, que possui o ágape, que é o amor que vem de Deus. Amém? Não é toda pessoa. Só pode ter o amor que vem de Deus, o amor de Deus, quem pertence a Ele. Quem vive para Ele, quem entregou a sua vida a Ele, recebe dele esse amor, o amor verdadeiro, cuja principal característica é um amor de sacrifício. Né? Então não é toda pessoa que pode viver o ágape. Qualquer pessoa pode viver o eros, o phileo, mas o ágape somente quem vem de Deus, ou quem pertence ao Senhor. Logo, nós podemos chegar a uma conclusão que, quando ele fala, e por causa da multiplicação da maldade, o ágape da maioria das pessoas se esfriará, ele está se referindo a pessoas que são de Deus, que pertencem a Deus. Ele não está falando de pessoas lá fora, pessoas que estão afastadas do Senhor, pessoas que estão afastadas do caminho. Quando ele fala que o amor da maioria das pessoas, o ágape da maioria das pessoas se esfriará, ele está se referindo a pessoas que possuem o conhecimento de Deus, que vivem no caminho, que conhecem o Senhor, que nasceram de novo, que são cristãs. Então ele está falando de uma realidade dos últimos dias que acontecerá não lá fora, porque o amor de muitos lá fora, já frio, já é normal há muito tempo, já é comum. Mas ele está falando de um esfriamento do amor, do ágape, entre aqueles que são do Senhor, que pertencem ao Senhor. Mas por que isso, pastor? E aí nós podemos observar o porquê, se nós lermos de trás para frente, se a gente for voltando. No versículo 11 ele diz: numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, ou seja, muita falsidade, muito engano vai ser uma das causas do esfriamento do amor. No próprio 12 ele fala a multiplicação da maldade, falsos profetas, engano. Mas eu quero enfatizar o versículo 10, que ele diz assim: nessa época, muitos ficarão escandalizados. Aí vem aquela palavra que nós estudamos no grupo familiar, né? A palavra que quer dizer escândalo, tropeço, ofendido. Então, em algumas traduções talvez tenha até assim, naquele tempo muitos ficarão ofendidos, muitos tropeçarão, né? Porque essa palavra quer dizer isso, escandalizados, muitos tropeçarão, muitos se afastarão. Por quê? Ele diz: nessa época muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, mais uma vez, enfatizando que ele está direcionando essa palavra ao que parece para pessoas do convívio cristão. Porque ele fala de um ágape esfriando. Agora, por que esse ágape vai se esfriar? Dentre outros fatores, por causa da ofensa, por causa da traição e por causa do ódio. E a gente vai ver, nós vamos ver esses 3 fatores. Como a ofensa pode gerar ódio, que pode gerar traição, naquelas pessoas que deveriam fluir o ágape. Porque é o que tem acontecido muitas vezes. Pessoas dentro da igreja têm sido paralisadas, têm sido impedidas de viver na totalidade o plano de Deus por causa de fragilidade emocional. Porque estão ofendidas, a consequência da ofensa estão odiando, e como consequência do ódio, estão
traindo. E é por isso que nos últimos dias, que eu creio que hoje já faz parte dos últimos dias, muitas pessoas tropeçarão, muitas pessoas se afastarão do caminho, muitas pessoas ficarão desmotivadas, porque elas vão começar a ver isto no lugar onde não deveria haver. Ou perceber isto na vida de pessoas em que não deveria haver. Que não sejamos nós, amém? Ele diz, o ágape da maioria se esfriará. Ele não diz de todos, da maioria. Então, se não é de todos, nós vamos ficar, o ágape em nós não vai se esfriar. Nós fazemos parte da minoria, eu creio nisso, no nome de Jesus. Então, vamos lá, eu quero ver um pouco sobre a ofensa, e eu queria que você abrisse comigo, por favor, em Salmos, no capítulo 55. Eu já falei sobre isso, mas custa nada repetir para hoje, que a ofensa está, o tamanho da ofensa, o quanto eu fico ofendido, está muito ligado ao tamanho da expectativa que eu tenho. E a expectativa que eu tenho está ligada à proximidade das pessoas. Se do meu pai, da minha mãe, das pessoas mais próximas, eu tenho expectativas elevadas. Eu não espero ser traído por essas pessoas, ser ofendido por essas pessoas. Então, como eu tenho uma expectativa alta em pastor, né, em familiares, filhos, enfim, quanto mais eu amo, quanto mais próximas de mim, mais eu tenho expectativa de que essas pessoas me façam bem. Então, consequentemente, quando essas pessoas falham comigo, a ofensa se torna maior, né? Qualquer pessoa pode me chamar de feio, a minha esposa não. Porque eu não espero, eu tenho uma expectativa dela. Então, se alguém me chamar de feio, tá bom, tá certo, você que é o bonito, tá bom, vai lá, você que é o modelo. Agora, a minha esposa não pode falar isso. Isso vai, porque eu não tenho essa expectativa dela. Isso vai me ofender mais do que qualquer um falar. Estão entendendo? Então, um texto em Salmos capítulo 55, ele vai falar um pouco sobre isso. Salmos 55, versículo 12. Ele diz, não é apenas um simples inimigo que me insulta, eu o suportaria. Não é um adversário que se levanta contra a minha pessoa, eu dele me defenderia. Mas és tu, meu companheiro, meu confidente e amigo mais chegado. Justamente tu, com quem eu partilhava da mais agradável e íntima comunhão, enquanto caminhávamos com a multidão festiva em direção à casa de Deus. Então, o que é que o salmista está dizendo? Olha, se fosse um inimigo, se fosse um adversário, isso seria tranquilo, eu lutaria, eu me defenderia, eu reagiria de outra maneira. Mas foste tu, meu companheiro, meu amigo, a gente ia junto adorar o Senhor, a gente ia junto louvar ao Senhor. O que o salmista está dizendo é que aí isso me despedaçou. Não é necessariamente o que foi feito, mas por quem foi feito. Então a ofensa ela se torna maior quando vem daquela pessoa que nós não esperamos isso. Mas como eu já tinha falado anteriormente também, e eu vou repetir, que são coisas importantes, é que a ofensa, enquanto nós estivermos vivos, nós não estaremos isentos de ou decepcionar e ofender alguém, ou ser decepcionado e ofendido por alguém. Amém? Enquanto estivermos vivos. Mas outra coisa que precisamos entender é que, muitas vezes, isto pode não ser proposital. Porque nós somos falhos e às vezes eu posso falar algo numa hora errada que talvez ficou inconveniente para você e te ofendeu. Mas não foi proposital. Então, apesar de entender que estaremos sujeitos a isso, precisamos aprender a lidar, a contornar, a vencer essas situações e a nos tornar cada vez menos ofendidos, eu preciso entender que muitas vezes aquilo que alguém falou não foi proposital. Eu, como pastor, estou constantemente lidando com isso, às vezes entre irmãos. Às vezes estamos em um convívio, uma conversa, o irmão falou outra coisa, aí eu já olho assim, já vi que o outro irmão ali já não recebeu da maneira que o outro quis dizer. Um que quis transmitir algo que não foi necessariamente aquilo que o outro entendeu. E aí eu já entro ali como um pacificador, já dou aquela risada, é interessante e tal, para tentar trazer o quê? Paz ali. Tentar trazer, livrar do desconforto. Porque muitas vezes o que nós entendemos não é necessariamente o que a outra pessoa quis dizer. Então precisamos entender isso também. Então, a ofensa,
pode ser causada propositalmente ou não. Enquanto estivermos vivos, estaremos sujeitos a ofender ou ser ofendido. E uma coisa muito importante é que, dependendo da nossa postura, podemos nos fortalecer ou nos enfraquecer após uma ofensa. Irmãos, alguém pode fazer propositalmente, tentar te ofender, tentar te decepcionar, tentar te frustrar, mas dependendo da nossa postura, aquilo pode nos fortalecer ou nos enfraquecer. Somos nós que decidimos isso. Eu não posso decidir o que o outro vai fazer, o que o outro vai dizer. Eu não tenho poder sobre isso, mas eu tenho poder para decidir o que eu vou fazer a partir daquilo, como eu vou me posicionar diante daquela situação. E a postura que nós assumimos vai definir se nós vamos sair daquela situação de uma ofensa fortalecidos ou vamos deixar que aquilo nos enfraqueça. Então vamos aprofundar, vamos entender um pouco mais. Porque o que é que acontece quando nós permitimos que sejamos ofendidos por aquilo que alguém falou? A primeira coisa é o isolamento. Eu queria que você abrisse em Provérbios no capítulo 18. Provérbios 18, 19. Provérbios 18, 19. Então, uma coisa que a ofensa causa, eu diria a primeira coisa é o isolamento. E diz assim, Provérbios 18, 19. É muito mais fácil, é muito mais difícil reaver a amizade de um irmão ofendido que conquistar uma cidade fortificada. Olha só. E as discussões são como as grandes portas trancadas de um castelo. Então ele está dizendo aqui, olha, é mais fácil você invadir uma cidade fortificada, cheia de muros, cheia de torres, com soldados ali preparados. Pronto, é mais fácil você entrar ali do que você reaver a amizade de um irmão que se permitiu ficar ofendido. Né? Porque as discussões são como portas trancadas de um castelo. Então, isso vai completamente o oposto daquilo que Deus nos criou, do propósito de Deus para a vida do homem, que é ser sociável. Né? Deus fez tudo e viu que era bom, ele só viu que uma coisa não era boa, que o homem estivesse só. Ou seja, o homem foi feito para se relacionar, para ser sociável, né? Para viver em sociedade. É por isso que quando a palavra vai se referir à igreja de Deus, ela nos chama de ovelhas. São sociáveis, vivem em um aprisco, elas estão dependendo uma da outra, estão fortalecendo uma outra. Então nós fomos criados para sermos sociáveis. Mas quando alguém ela se ofende, ela se permite ser ofendido, a primeira coisa que ela vai fazer é se trancar para se proteger, para proteger as suas emoções. É como um castelo fortificado, com muralhas, com muros. Então, ela agora não permite que pessoas se aproximem. Agora a visão dela é, eu vou me proteger. É como um castelo, uma cidade fortificada. Eu estou aqui, daqui para dentro, quem quiser é só até ali, daqui para dentro ninguém mais. Eu estou me protegendo. E aí vem um outro problema também, que como alguém começa a evitar ser sociável, ela começa a se isolar, não só ela não permite que pessoas se aproximem, para que ela mesma receba ajuda, porque todos nós precisamos de ajuda em algum momento. Mas como ela também não se permite ser alguém que é uma ajudadora. Você vai perceber que a primeira coisa que acontece quando alguém se ofende na igreja, por exemplo, é sair. É começar a faltar às reuniões, é começar a se isolar das pessoas. Porque o pastor, entrei, o pastor apertou a mão, todo mundo disse, irmão, você é uma bênção, você é uma bênção. Mas quando foi na minha vez, ele não falou. Não, eu não esperava isso nunca do pastor. E a pessoa já começa a se isolar, porque se decepcionou. Isso às vezes eu nem vi. Já aconteceu, uma pessoa diz, pastor, o senhor deu boa noite para todo mundo, naquele dia nem comigo deu boa noite. Disse, irmão, pode ter acontecido alguma coisa, alguém me chamou, o menino correu, eu virei e me esqueci.
Mas pronto, aí a pessoa, você não deu nem boa noite, eu vi que o senhor deu boa noite para todo mundo, não falou comigo, se chateou, se ofendeu. E aquilo já causou ou foi um pretexto para se isolar, e pronto, agora ela nem permite aproximação e nem ela permite que algo saia dela para outra pessoa. Porque o que Deus quer de nós é que, quando precisemos de ajuda, pessoas nos ajudem, mas também que quando pessoas precisem de ajuda, nós sejamos também uma mão que socorre, uma mão que fortalece. E quando nós nos isolamos, isso não pode acontecer. É o que está escrito no mesmo capítulo, mas você volta para o versículo 1, Provérbio 18:1. Olha só o que é que diz sobre aquele que se isola. Quem vive isolado se preocupa apenas consigo mesmo. E ele rejeita todo o bom senso. Então, quando a pessoa se ofende, ela se isola. E ela começa a tomar uma atitude egoísta. Ou seja, eu não vou mais me envolver, porque eu não quero mais me envolver com o problema de ninguém. Já basta os meus problemas, eu só quero saber de resolver as minhas situações, resolver as minhas questões. Eu não quero mais saber de pessoas perto de mim, eu não quero mais me envolver tanto. Eu até me envolvo, mas não me aproximo tanto, porque eu não quero me frustrar novamente, eu não quero me decepcionar novamente. Então eu prefiro ficar aqui, como a gente diz no Brasil, na minha. Vou ficar na minha. Vou ficar isolado, solitário aqui e pronto. E aí é um primeiro problema que é causado pela ofensa. É o isolamento. Fortalezas. Mas o que, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo vai dizer assim: as armas da nossa milícia não são carnais. 2 Coríntios 10, 4 e 5, se você quiser anotar. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Anulando nós, em algumas traduções ele diz sofismas, mas sofismas quer dizer ideias falsas, vãs filosofias, porque muitas vezes, irmãos, o que é a causa da ofensa? É uma ideia falsa. O irmão falou algo e eu entendi, eu achei que ele quis dizer algo que não foi o que ele disse. Ou, um exemplo, a Marcela me contou uma situação que Letícia estava conversando e falou, ela disse que o pastor era assim, e foi. Aí eu já me ofendi com Letícia, mas na verdade não foi aquilo que Letícia disse. Marcela entendeu errado e transmitiu para mim. E aquilo já gerou uma ideia falsa de Letícia. Letícia está falando isso a meu respeito. E eu não vou procurar resolver. Eu simplesmente guardo aquilo e me fecho com ela. Quando eu falo com todo mundo, olá, paz do Senhor, da Letícia. Estava paz. Mas por dentro, eu tenho uma parede, um muro. O relacionamento está trancado. Eu posso me envolver com todo mundo, mas com Letícia, tudo bem. Mas há algo bloqueando. Que eu me envolva de uma forma mais afetiva com ela para ajudá-la e que ela também se aproxime para possivelmente me ajudar. Só que a palavra de Deus diz que as armas são poderosas em Deus para destruir ideias falsas. Para destruir, derrubar fortalezas. Anulando, destruindo ideias falsas que vêm muitas vezes por fofoca, por disse-me disse, por um comentário, ou por algo que eu ouvi e não entendi o contexto e quis me ofender porque simplesmente não quis chegar para resolver. Então, você quis dizer o que eu entendi errado. Ou então simplesmente olhar o bem. Eu posso ouvir certas coisas, eu acho que ele não quis dizer isso, deixa isso para lá. E continuar avançando. Mas nós muitas vezes temos uma tendência a já nos ofender. Mas precisamos entender uma coisa. Como vocês sabem, eu já fui atleta de várias modalidades, já pratiquei vários esportes, já fiz várias atividades. E uma delas, na minha infância, era pescaria. Meu pai me levava para pescar. E aí eu me lembrei de uma coisa enquanto eu estudava para isso. Quando eu pescava um peixe, ele era mais pesadinho, né? Veja, eu era criança, então dizer que um peixe era mais pesado não quer dizer que era tão grande, né? Mas aí eu pegava o peixe e tentava puxar, não conseguia, o que é que eu fazia? Eu deixava ele ali, eu cansava ele dentro do mar, né? Puxava ali a varinha e deixava ele forçar, ele se cansava, ele sangrava, mas não tirava da água. Quando eu via que ele já estava exausto, ele ficava vulnerável e eu tirava sem fazer força. Né? Eu conseguia tirá-lo da água sem fazer força. Muitas vezes é isso que o diabo vai fazer. Lembre que essa palavra escândalo quer dizer gatilho, isca. Podemos dizer, é uma armadilha. O diabo vai lançar.
E se nós pegarmos aquela armadilha e a pessoa falou isso, aquilo comigo, já fiquei decepcionado, eu não vou para o grupo não, porque aquela pessoa é chata. E o diabo não vai me tirar da igreja logo não. Ele vai me deixar ali, eu vou cansar ali, eu vou sangrar ali, eu vou me chatear ali, talvez contaminar até outros, decepcionar até outros, até que ele vê que eu estou já completamente vulnerável e que eu já consegui contaminar tantos outros com a minha amargura e a minha ofensa. Está bom, é hora de tirá-lo. E aí o diabo pesca, tira de uma vez. Nós precisamos estarmos atentos para que nós não sejamos fisgados. Quando a armadilha da ofensa está ali. Porque acontece, às vezes a sua esposa falou alguma coisa, o seu marido falou alguma coisa, o teu filho falou alguma coisa, aí você quer se ofender. Mesmo que aquele sentimento chegue, repreenda isso em nome de Jesus e siga avançando em amor, siga crescendo em amor. Não seja um daqueles que permite que o ágape de Deus se esfrie no teu coração. Amém? Então vamos continuar. Agora eu já comecei falando, eu vou aprofundar um pouco mais. A primeira coisa que acontece com a ofensa é o isolamento e depois vem a contaminação. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Vamos ler a partir do versículo 14. Hebreus 12, versículo 14. Estou lendo agora na versão transformadora. Diz assim: esforcem-se, dediquem-se, se empenhem. Se algo requer esforço, é porque não é fácil. Amém? Eu não preciso dizer, John, se esforce para comer essa pizza, John. Se esforce para tomar esse caldo de camarão. Isso não é esforço. Não é um sacrifício. Eu não preciso dizer, olha, João, se esforce aí para... Não. Talvez seja um esforço parar. Não. Esforço é porque é algo difícil. É por isso que requer esforço. Aí olha o que é que ele diz. E esforcem-se para viver em paz com todos. Se ele disse que é para se esforçar, é porque não é fácil. Amém. Ele diz assim, esforcem-se para viver em paz com todos. E procurem ter uma vida santa. Porque parece que para muitos parece que não, mas se está aqui é porque uma coisa está relacionada com a outra. Ser um pacificador, ser alguém que promove a paz, ser alguém que busca a paz, está ligado com ser alguém que busca viver em santidade. Ou seja, viver aquilo que é o que é viver em santidade? É viver de acordo com a vontade de Deus. Viver de acordo com o propósito de Deus. Então, quando eu sou um pacificador, alguém que promove a paz, alguém que se esforça para viver a paz com os outros, eu estou vivendo em santidade, eu estou vivendo o plano, o propósito de Deus para a minha vida. Ele diz assim, se esforcem para viver em paz com todos, não é com alguns. É em paz com todo mundo, é com o irmão, é com o cunhado, é com a sogra, é com o chefe, é com todos. Amém? Aí ele diz assim, em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, sem uma vida santa, sem buscar a paz com os outros, sem isso, ninguém vai ver a Deus. E é tudo que eu mais desejo, e eu creio que é tudo que a igreja mais deseja, é ver o Senhor, é estar com Ele. Mas sem ser pacificador, sem viver em santidade, não há hipótese. Aí no 15, cuidem um dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Olha só. Quer dizer que quando eu não sou um pacificador, quando eu não procuro a paz com todos, eu posso deixar de desfrutar, de experimentar a graça de Deus. O que é graça? Favor, ajuda, poder, capacitação. Aquilo que Paulo diz, olha Senhor, a tua graça me basta, ou seja, aquilo que é suficiente para mim, para vencer, para crescer, para avançar, eu posso deixar de experimentar, deixar de desfrutar, se eu não sou um pacificador, se eu não busco viver em paz, se eu não busco reatar relacionamentos, se eu não busco reconciliação. Então, ele diz, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Ele diz, fiquem atentos, para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura, que cause perturbação, contaminando a muitos. Então, ele ainda está falando o quê? Do contexto de paz, de ofensa, de conflitos.
Então ele diz, tome cuidado para que não gere uma raiz de amargura dentro de você, dentro de nós. Se algo gerou raiz, é porque foi fomentado, foi cuidado, não foi simplesmente foi jogado ali e criou raiz. Não, ele encontrou naquele lugar, naquele clima, naquele ambiente, naquele solo, as condições para prosperar, para crescer. Por isso ele foi criando raízes. Nós não podemos impedir que um pássaro sobrevoe a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que ele suba lá e faça um ninho. Então, irmãos, eu não posso impedir que em determinada situação alguém fale algo comigo e aquilo me chateie, e aquilo me decepcione. Na verdade, eu não posso impedir que isso aconteça, mas eu posso impedir que esse sentimento de ofensa, ele prospere, ele cresça e gere em mim, em meu coração, em meu interior, raiz de amargura. E aí, quando ele cresce, ele prospera e gera raízes dentro de mim, raízes de amargura, como ele diz aqui na versão transformadora, raízes venenosas de amargura. Aí ele vai dizer, raiz venenosa de amargura, que causa, olha o que é que causa, perturbação, porque amargura, irmãos, uma pessoa amargurada, é isso que ela causa, não é outra coisa, é perturbação. Porque o John falou uma coisa de mim, só usando exemplos aqui, hipoteticamente, eu estou só usando de vocês, porque só tem vocês, para quem está acompanhando ali, o pastor só fala do John, tem alguma coisa contra o John. Mas eu não. Mas então o que é que acontece? Aí o John falou algo de mim, aí eu disse, não, John, está perdoado, John, esquece isso, mas está ali. Aí a raiz de amargura está ali. Mas é quando eu converso com a Letícia, rapaz, e outro dia eu falei com o John, aí o John falou isso e aquilo outro, ou seja, ficou algo ali. Aquela raiz de amargura, aquela raiz venenosa, não foi arrancada. Eu disse para o John que arranquei, mas ela ficou ali. O que é que aconteceu? Ela cresceu e ela vai gerar o quê? Perturbação e contaminação, porque agora eu já falei com a Letícia. A Letícia vai dizer, foi mesmo? Eu não acredito não, pastor. O John falou isso. Falou. Mas cá entre nós, não precisa dizer a ninguém não. Cá entre nós. Mas já gerou um incômodo, porque eu me senti ofendido com o John. Não basta me sentir ofendido, eu preciso que alguém também fique do meu lado, se sinta ofendido junto comigo. E eu preciso gerar uma imagem negativa do John para aquela pessoa. Então aquela raiz de amargura, ela agora está começando a causar o quê? Perturbação, contaminando a muitos. Ora, irmãos, não é uma coisa boa de dizer, mas eu já vi muito isso acontecer. Então nós precisamos estar atentos, ligados, firmados, olhando para Jesus, para que isso não aconteça dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro da nossa empresa, da nossa secção. E que sejamos luz em cada lugar que a gente for, e não sejamos pessoas contaminadas com esse tipo de situação. Provérbios, por favor, capítulo 6. No versículo 16, olha que forte o que o Senhor fala aqui. Provérbios 6,16 diz assim, há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Então tem 6 coisas, aí o escritor lembra, peraí, 7, que ele detesta, que ele abomina. E dentre algumas dessas coisas vai ter o quê? Aquele que provoca, ou semeia contendas, ou provoca desentendimento entre os irmãos. Que eu não quero estar nesse lugar, eu quero ser um reconciliador, um conciliador, um pacificador. Não alguém que, viu ali o que o irmão disse? Viu o que o irmão fez? Não, deixa para lá, não quero nem dizer não, já foi. Não, então, quando alguém vier falar mal de alguém para você, você diz, mas vamos orar pelo irmão, né? A gente também, já aconteceu de algumas pessoas chegarem lá em casa, rapaz, tu viu o que aconteceu lá na reunião da igreja? Porque tudo no mundo as pessoas querem falar para mim. Elas veem o defeito nos outros na igreja, viu, pastor? Aquele dia lá na igreja,
Mas vamos orar pelo irmão, não é porque a família dele, ele tem defeito, eu também tenho. A família dele tem defeito, a minha também tem. Então o que eu quero dele é que ele ore por mim. Vamos orar por ele, né? Vamos orar por ele para que ele cresça nisso aí. Que eu também, ele pode ser como eu, posso estar vivendo coisas que não esteja enxergando. E você talvez veja. Então ele talvez não esteja vendo. Então vamos orar por ele para que ele veja e mude. E assim vocês oram por mim também, para que eu veja e mude também. E assim a gente vai crescendo, vai se ajustando. A gente já vai o quê? Nós não fomos, vamos dizer assim, estúpidos ou ignorantes com aquela pessoa. Fomos educados. E, ao mesmo tempo, cortamos o assunto para não dar margem à contaminação. Ou a falar, difamar os outros. Não precisamos ser assim, irmão. Não é negar que pessoas falham, que realmente acontece, mas pronto, vamos estar orando por ela, né? Porque coisa muito comum é as pessoas reunir para falar mal do filho dos outros. Vixe, o filho, né, de fulano. Mas vamos orar, né, para que Deus dê sabedoria a ele, para que criança dá trabalho mesmo. Vamos orar para que o Senhor chegue ali e oriente, vamos ajudar, vamos fortalecer. Assim mesmo é uma luta e tal. Pronto. E assim nós fomos o quê? Maduros, pacificadores. E assim nós estamos vivendo o que em Hebreus está dizendo. E esforcem para viver em paz. Por mais que a gente fique morrendo de vontade de dizer, menino é chato mesmo. Mas a gente vai dizer, não, realmente. Mas vamos orar, né? Vamos orar, porque não é fácil não. Não é fácil criar e educar filho, não é nada fácil. Então, a língua tem vontade de dizer uma coisa, mas a gente fomos pacificadores naquele momento para viver em paz e em santidade com o Senhor. Amém? Então, nós vimos agora a ofensa, mas quando a ofensa chega, ela vai gerar ódio. Pastor, mas odiar é uma coisa muito forte, muito pesada. Mas nós não percebemos que o ódio não é simplesmente um sentimento. O ódio é uma postura. O ódio é a falta de amor. Algumas pessoas dizem, eu não consigo nem sorrir assim para aquela pessoa, não consigo nem olhar. Eu não perdoei. Eu amo em Cristo. Mas não dá não consigo não estender a mão, não consigo ajudar. Não consigo nem olhar, nem falar. Isso é qualquer coisa, menos amor. Então, se não há o amor, se você não consegue ter a atitude de amar, não estou falando do sentimento, porque alguém pode nos ferir, e é difícil ter um sentimento, né, de amizade ou de alguma coisa com aquela pessoa. Mas uma atitude, nós podemos decidir. Amém? O sentimento, não. Mas uma atitude, sim. E o amor é uma atitude. E o ódio também. Não é só um sentimento. Eu posso estar muito chateado e triste com alguém, mas ter uma atitude de amor. Então, o que é que acontece? Quando nós somos ofendidos, muitas vezes isso vai gerar ódio. E o ódio, como diz em 1 João, no capítulo, eu vou ler alguns textos agora em 1 João, rapidamente, para a gente avançar. Que tem alguns que dizem, eu não consigo falar, não falo com aquele irmão. 1 João, capítulo 4. Versículo 20. João 4, 20 e 21 diz assim, se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, ele é o quê? É mentiroso. Quer dizer, eu amo a Deus, eu estou cantando aqui, a honra, a glória, a força, eu amo a Deus, mas aí quando o irmão chega, chegou aquele irmão, meu Deus do céu, aquele irmão está me devendo, meu Deus do céu, o irmão não paga, não deve a todo mundo, não paga ninguém, está devendo a mim, aí o irmão entra ali, a honra, pensando que estou louvando ao Senhor, que estou adorando a Ele, mas ele diz, quem diz que ama a Deus, e não ama o seu irmão, está mentindo. Porque o que é que ele continua dizendo? Como é que eu posso amar a Deus a quem não vejo? Ele diz assim, mas odeio o seu irmão é mentiroso, pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Quer dizer, eu tenho a oportunidade de amar o Filho de Deus, porque cada irmão é um filho de Deus. Quem eu vejo, que eu posso tocar, e eu não amo, como é que eu vou amar a Deus a quem eu não vejo? É como dizer, John, eu amo você, mas o Juan,
que é que o John vai achar disso? O que é que o John vai dizer isso? Oh, então, desculpa lá. Se você não ama meu filho, quer dizer, como é que pode? O contrário deve acontecer. Se eu quero demonstrar, eu tenho certeza que se eu quero demonstrar carinho e amor para o John, se eu fizer qualquer bem ao Juan, o John vai ficar feliz, vai ficar satisfeito. Se eu fizer para o filho dele, ele sente como se fosse para ele. Ele vai ficar satisfeito, ele vai ficar feliz. Mesma coisa comigo. Quer me agradar? É só tratar meus filhos bem, não precisa mais de nada. Tratar meus filhos bem é melhor até que faça por eles do que faça por mim. E a gente quer dizer que amamos a Deus, mas a primeira oportunidade que temos, a gente dá uma rasteira no filho dele. Porque o nosso irmão, gostando dele ou não, ele sente de um jeito diferente ou não, enfim, é filho do nosso pai, é nosso irmão, é filho de Deus. Amém? 1 João 3,15. Volta um pouquinho. E diz assim, quem odeia seu irmão é homicida ou já é assassino. Não é como um assassino. Ele não está comparando, ele diz é assassino. Porque se fosse parecido com um, já era muito ruim. Mas ele diz é homicida, é assassino. Porque quem odeia, ele vai acabar em um momento ou outro expondo o seu irmão. Como Caim fez com Abel, deixando o seu irmão vulnerável. Às vezes ele não mata literalmente, mas ele mata a dignidade. Ele mata a visão que as pessoas têm daquele irmão. Ah, todo mundo acha que aquele irmão é bom, né? Mas peraí, deixa eu contar uma coisa que ele fez comigo. Eu estou matando a dignidade dele. Eu estou matando a imagem dele. Eu estou sendo homicida. Eu estou fazendo o que Caim fez com Abel. Eu estou aproveitando o momento de vulnerabilidade dele e eu aproveito aquela circunstância e acabo com ele ali. Decreto o fim dele ali. Não foi para isso que nós fomos chamados. Amém? Agora eu posso não dizer nada, não revelar nada, não mostrar nada e mesmo assim estar odiando. Porque a palavra diz que Absalão odiou seu irmão Amon. E a palavra diz assim, Absalão não dizia nem bem, nem mal. Convivia, tolerava, não dizia nada. Mas no momento oportuno, eu queria que você fosse lá comigo, 2 Samuel. Porque quando há ódio no coração, isso vai se tornar em uma traição. Foi isso que lemos lá em Mateus 24:10, diz que nos últimos dias as pessoas se ofenderão, trairão e odiarão uns aos outros. Então uma coisa vai levando, vai desencadeando a outra. 2 Samuel 13. 2 Samuel 13. Versículo 22. Eu sei que esse não é assunto que a gente fica dando aleluia, glória, mas é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria ouvir, todo mundo deveria aprender, para que nós aprendêssemos a nos defender contra o veneno, contra a isca, contra a tentativa do diabo de prejudicar os nossos relacionamentos. 2 Samuel 13, a partir do versículo 22. Dizia, embora Absalão não tivesse dito nada a Aminon a esse respeito, odiou Aminon profundamente pelo que havia feito a sua irmã. E algumas traduções vai dizer, na King James, Absalão não dizia nem bem, nem mal. Né? Então, mesmo ele odiando ele continuou, ele não deixava claro o ódio. Ele convivia com ele lá dentro ele sabia. Deixa uma oportunidade para você ver. Aquilo que eu disse, o ódio guardado, a raiz de amargura, vai esperar uma oportunidade para matar. É o que o apóstolo João disse. Quem odeia é um homicida. A qualquer momento ele vai esperar a oportunidade para expor a dignidade do irmão. Ou nesse caso aqui, matar literalmente. Porque o que aconteceu, não vou ler o texto todo, mas no versículo 28, Absalão combinou com seus homens e disse assim, espere até Amnon estar bêbado, e quando eu ordenar, matem-no, não tenha medo. A responsabilidade é minha. Sejam corajosos e valentes. Ou seja, ele armou uma festa, um convívio para todo mundo estar lá, todos os irmãos. Ele disse, quando eu der o sinal, quando Amon estiver bêbado, eu vou dar um sinal e vocês, sem hesitar, matem-no. Um irmão tramou a morte do outro, porque havia ódio em seu coração, algo que não foi resolvido. Ele não deixava isso claro, mas dia após dia, aquilo não foi resolvido, o que aconteceu na oportunidade que ele teve
mandou matar o irmão. Isso que acontece que se nós não resolvermos as nossas pendências, irmãos, se você tiver algo contra mim, você me procura, pastor, o senhor falou algo, me incomodou, me chateou. E assim eu com você, irmão, olha, aconteceu algo ali, me incomodou um pouco, eu queria que a gente resolvesse isso. É assim que pessoas maduras resolvem suas pendências. Não é fugindo. Minha esposa, alguma coisa, quando eu tenho em casa que algo que ela fez, falou, me chateou, deixa passar ali um momento, depois chego, olha, amor, naquele momento ali que aconteceu, foi desagradável, não gostei. E ela da mesma maneira comigo. É assim que pessoas maduras, saudáveis emocionalmente, resolvem as suas coisas. E a paz e reconciliação e continuam avançando, crescendo. Amém? Eu queria que você anotasse como referência também o texto que fala de Caim e Abel, né? Está Gênesis no capítulo 4, do versículo 5 ao 8. Nós não vamos ler, mas todos conhecem. Caim ficou ofendido porque Deus não se agradou da oferta dele, mas se agradou da de Abel. Então ele ficou com inveja, com ciúme do seu irmão. Porque ele pôde experimentar algo de Deus que ele não experimentou. Algo que você pode fazer para combater isso é ficar feliz pela felicidade do outro. Porque muitas vezes o que foi que aconteceu? Deus se agradou de Abel, mas não de Caim. Aí Caim ficou triste. Eu tenho que ficar feliz quando você conquista. Aí eu queria tanto um carro, mas eu não consigo comprar o meu carro. Aí vai lá o Andrés, eu estou há 2 anos lutando por um carro, mas o Andrés com 2 meses conseguiu comprar o carro. Aí fica logo assim, rapaz, como é que pode? Deus, o que é que está acontecendo? Faz 2 anos que eu estou aqui em Portugal querendo comprar meu carro e não compro. Aí o Andrés está aqui há 2 meses e comprou o carro dele, Senhor. Ciúme, inveja, eu já fico chateado. Tem que ver como é que foi, o que foi que ele fez aí, né? O que é que foi que ele fez para comprar esse carro? Se ele agiu na legalidade, aí eu já começo o quê? A tentar procurar algum defeito. Aí o André chega com o carro, vem ver aqui meu carro. Ixi, esse carro, né? Esse carro é fácil de quebrar, não é nem tão bom esse carro. Já começa o quê? Ficar raiz de amargura, ofensa no meu coração. Em uma proporção bem maior foi o que aconteceu com Caim. E eu quero para a gente, esse instante final do estudo, eu quero citar alguns exemplos. Lembra que eu falei que a ofensa, você pode assumir uma postura que vai te enfraquecer ou te fortalecer. E eu quero citar o exemplo de algumas pessoas na Bíblia que foram enfraquecidas e fortalecidas, de acordo com a maneira que elas decidiram reagir, de acordo com a postura que elas decidiram ter diante de uma ofensa. Então, rapidamente, eu queria que você fosse para 1 Reis, capítulo 19. O primeiro exemplo é Elias. 1 Reis 19. Elias, o homem que promoveu o avivamento do Senhor, clamou: Senhor, manda fogo do céu, ouve o meu clamor para que esse povo veja que há Deus em Israel, que só o Senhor é Deus. E Elias clamou ao Senhor, e Deus mandou fogo descer do céu, consumiu o holocausto. E ele, do jeito que ele estava ali naquela empolgação do poder de Deus, naquele mover, saiu com a espada e matou ali os profetas de Baal. E depois daquilo, Jezabel ameaçou e disse: do jeito que ele fez com os meus profetas, eu vou fazer com ele também. Aí Elias fugiu, né? Elias desanimou. Daqui a pouco o anjo apareceu: Elias, levanta e come, que ele estava tão desanimado que nem comia. Levanta e come, que a caminhada é longa, não termina aqui não, tem muito mais. Tem uma caminhada ainda, um longo destino para ser percorrido, uma longa distância a ser percorrida. Aí Elias levantou, comeu e deitou-se novamente. Até que em um determinado momento ele foi para a caverna. E Deus falou com ele. Aí no versículo 13, assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e postou-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Deus dizendo: Elias, o que você está fazendo aqui? Quem foi que te mandou para cá? Não é esse lugar. A caverna é um lugar de isolamento, é um lugar de distanciamento, é um lugar de fuga do propósito de Deus. É um lugar de fugir da responsabilidade, de não enfrentar, de não buscar resolver, pois Elias estava nesse lugar, na caverna. Aí no 14, olha o que ele responde a Deus. Ao que ele respondeu: eu sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que eu tenho pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada.
e fiquei solitário. Restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Aí vai lá para o versículo 18. Aí Deus vai dizer algo para Elias. Mas eu preservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não reverenciaram suas imagens, beijando-as. Eu pulei alguns versículos, mas é para a gente entender. Elias está dizendo para Deus: Deus, eu tenho zelo por você. Tanto que eu fiz, tanto que eu lutei, tanto que eu me empenhei. Os outros profetas, todos eles se prostituíram, todos eles se prostraram para adorar a Baal. Nenhum deles era tão bom quanto eu. Aí eu que fiz tanta coisa pelo Senhor, porque eu lhe amo, estou numa situação dessa, passando perseguição. Muitas vezes a gente é assim, né? Passa um momento difícil. Deus, tanto que eu fiz, tanto que eu tenho trabalhado, que eu tenho me dedicado ao Senhor. Aí eu estou passando por uma situação dessa, como se nós fôssemos a última Coca-Cola ali no deserto, né? Aquele único astro diferente, acima da média. Aí Deus diz: Elias, você não é único. Você está se achando, mas igual a você tem outros 7.000 lá também, que não se prostraram, que não se dobraram a Baal. Você não quer, aí Elias não queria continuar, aí Deus, então faz o seguinte, vá lá e unge Eliseu. Se você não quer, Deus também não obriga ninguém. A pessoa não quer caminhar, não quer avançar, Deus, tá bem, unge Eliseu que ele vai fazer. Elias foi lá e ungiu Eliseu, e Eliseu continuou e fez o dobro de milagres de Elias. Mas o que aconteceu? Elias sucumbiu, caiu, desanimou, porque Jezabel o ameaçou. E na visão de Elias, Deus não era para permitir aquilo para ele, porque ele estava num nível muito elevado, muito alto. Ele disse: não, Deus não pode, Deus não tá vendo essa situação, e ele se ofendeu com Deus. E aquilo o desanimou e o parou. Então ali foi o fim do propósito na vida de Elias. Mas não foi só ele. Olha só o que aconteceu com Saul, em 1 Samuel. 1 Samuel 18. No versículo 6. Diz assim: quando os soldados retornavam para casa, depois que Davi venceu e matou o grande filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas festivas e instrumentos de 3 cordas. Só para a gente lembrar o contexto. Golias estava indo ameaçar o exército e ninguém se movia para resolver aquele problema. Uma derrota de Israel significava que as mulheres seriam abusadas, que seriam escravizadas, os filhos seriam escravizados, o rei seria morto. Era um desastre, era uma catástrofe. Mas quem se levantou para resolver o problema? Davi. Não foi assim? Resolveu um problema para Saul e para todos da nação. Quando Davi voltou das batalhas, aí todo mundo empolgado começaram a cantar músicas, as mulheres começaram a cantarolar. E aí no versículo 7 diz assim: as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Então Saul se indignou e ficou muito irritado ao ouvir esse refrão e exclamou: ora, a Davi atribuíram a morte de dezenas de milhares, mas a mim somente milhares? A continuar assim só falta conquistar o meu reino. Só falta dizer que ele vai ser rei agora. Saul se ofendeu. Quer dizer, Davi resolveu um problema para ele. Ele não foi lutar, mas Davi foi. Por ele, pelo reino. E aí as pessoas começaram a cantar algo que Saul ouviu e disse: ih, rapaz, está errado. Ele se ofendeu. E quando Saul se ofendeu, a palavra diz que, no versículo 9, e desse dia em diante, Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja por Davi, por causa de algo que ele ouviu e que o ofendeu. Agora, Davi foi perseguido por Saul, e é um exemplo de alguém que, quando foi ofendido, ele decidiu ter uma postura diferente. Bem como José. José começou a falar dos seus sonhos para os seus irmãos. E os seus irmãos se ofenderam, porque viram que José era o favorito do seu pai. E José começou a falar dos seus sonhos, que reinaria sobre eles. Os irmãos se ofenderam. O que foi que eles fizeram? Entregaram José para ser escravo. Lembre-se, a ofensa
gera ódio, que gera traição. Eles traíram seu irmão, venderam como escravo. Só que aquela situação de ofensa, ao invés de José assumir uma postura vingativa, quando ele teve a oportunidade, ele ajudou seus irmãos. A postura que você decidir tomar vai dizer se você vai cair de uma vez ou se você vai ser honrado por Deus. Foi o que Davi fez, para a gente encerrar. Davi começou a ser perseguido depois disso por Saul, o seu rei, o seu líder, a quem ele havia se lançado em uma situação de perigo. Saul começou a persegui-lo. E quando Davi teve oportunidade, porque no versículo 5, você anota, 18:5, a palavra diz que Davi fazia todo o seu melhor por Saul. Sempre se empenhava ao máximo. Ele diz aqui, Davi aceitava todas as missões que Saul lhe incumbia. 1 Samuel 18:5. E era sempre sábio e exitoso em tudo o que realizava. Por esse motivo, Saul lhe otorgou o comando do exército. E isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. O que é que ele está dizendo aqui? Que tudo que Saul pedia para Davi fazer, Davi fazia bem. Davi fazia com o seu melhor. E o que é que Davi recebe em troca? Inveja e perseguição. Davi poderia ter dito, esse é o meu líder. Esse é o meu líder, eu me entrego por ele, eu me dou por ele, eu luto as guerras por ele. E o que eu recebo em troca? Perseguição? Davi poderia ter se ofendido. Poderia, não quero mais saber disso. Senhor, porque o Senhor me colocou nesse lugar? Mas vamos ver a postura de Davi, para a gente encerrar aprendendo com ele. Em 1 Samuel 24, no versículo 3. Então Saul começou a perseguir Davi, mas Davi teve oportunidades de matá-lo, ou de se vingar dele. 1 Samuel 24, 3 diz assim, no caminho, Saul parou nos currais de ovelhas, onde próximo havia uma caverna, e entrou ali a fim de aliviar o ventre, ou seja, fazer as necessidades, né? Entretanto, Davi e seus soldados estavam escondidos lá no fundo da caverna. Então os soldados de Davi lhe sussurraram, hoje é o dia sobre o qual o Senhor te prometeu, entregarei o teu inimigo nas tuas mãos, tu lhe farás como bem te parecer. Então Davi se levantou e em silêncio cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul e declarou aos que o seguiam, que o Senhor me livre de proceder com vingança contra o meu Senhor, de levantar a mão contra ele, afinal ele é ungido pelo Senhor. Que coisa maravilhosa, irmão. Davi poderia ter se vingado ali no momento de vulnerabilidade de Saul. Saul não estava esperando. Estava em um momento vulnerável. E um dos seus soldados disse, Davi, é agora, Deus te deu essa chance. Vai lá, acaba com ele. E Davi cortou a pontinha da capa dele. E mesmo assim o coração dele ficou pesado. Porque um homem de Deus que é sensível, ele está sempre... Algo que pode parecer nada para outras pessoas. Não, isso não é nada. Algumas pessoas vão agir de qualquer maneira, vão fazer qualquer coisa e não vão se sentir bem com Deus. Eles vão desobedecer as instruções do Senhor, eles vão fazer qualquer coisa e não vão sentir no coração. Mas um homem de Deus sensível, qualquer passo dado fora do propósito, fora do caminho, ele é sensível, ele já percebe no seu coração. E Davi percebeu, eu não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. Eu não vou fazer isso. Aí quando você pula 2 capítulos, no capítulo 26, no versículo 7, 26, 7, outra oportunidade que Davi teve de se vingar de Saul. Então Davi e Abissai entraram durante a noite no acampamento. Saul estava dormindo e tinha fincado a sua lança no chão. Ou seja, nem próximo dele a lança estava assim, que às vezes o guerreiro poderia dormir e a lança está aqui pertinho, né? Mas a lança estava fincada no chão. Mais uma vez Saul estava vulnerável. Mas olha o que ele diz. E próximo de onde recostara a cabeça, Abner e alguns outros soldados estavam deitados à sua volta. Abissai rogou a Davi, Deus entregou hoje o teu inimigo nas tuas mãos. Permite que eu atravesse com a sua própria lança e o encrave no chão com um só golpe. Não precisarei dar um segundo golpe. Abissai, com sede de sangue, rogou a Davi. Davi, deixa eu só preciso que o Senhor diga, mata.
Eu só preciso, essa é a minha chance. Ele já estava com sede, ele já estava para pular em cima de Saul. Eu vou acabar com isso agora. Ele já estava eufórico. Dá só uma palavra, meu rei. Dá só uma palavra, meu líder. Para eu acabar com ele agora. E eu não preciso nem de uma segunda chance. É um golpe só. É só o senhor autorizar. Mas olha o que Davi diz no versículo 9. Davi respondeu a Abissai: quem levantaria a sua mão contra o ungido do Senhor e ficaria impune? Olha só, irmão. Davi preferiu rejeitar a vingança e esperar em Deus e promover a reconciliação e por um outro caminho que é mais difícil, é verdade. É muito mais fácil a gente devolver a ofensa do que a gente tentar mostrar outra face, como o Evangelho diz, ou seguir pelo outro caminho do perdão. E Davi diz algo interessante, que esse é o último texto que nós vamos ler para encerrar. No 10. Tão certo como vive o Senhor mesmo haverá de ferir quando chegar a sua hora e ele morrer, ou quando no campo de batalha tombar morto. Mas o Senhor me livre de estender a mão contra o ungido. O que é que Davi está dizendo? Se algo precisa ser feito, não vai ser feito por mim. Deus é que é o juiz, é que sabe todas as coisas. Ele é que vai fazer justiça. Deus é que sabe todas as coisas. É que sabe a hora certa. É isso que nós devemos fazer, meus irmãos. Com aqueles que nos perseguem, com aqueles que nos ofendem. Nós não somos, às vezes queremos ser melhor do que Deus, ou tomar o lugar de Deus de juiz. Eu vou fazer justiça agora. Não, não somos nós. Ora por aquela pessoa, entrega a Deus, deixa que Deus faça. Deixa que Deus trate com aquela pessoa e você vai andar em amor. E você vai ser um pacificador e você vai promover o bem. Já aconteceu comigo no trabalho e na igreja, em vários lugares, de alguém que me fez um mal e eu fui lá e a gente conversou e foi reconciliado. Ou eu fiz mal para alguém e fui lá e pedi perdão e ficou tudo reconciliado, tudo acertado. O caminho do amor pode ser o mais difícil, mas é o que é mais recompensador, é o que é mais proveitoso. Amém, meus queridos? É com esse texto que eu queria encerrar, queria que você ficasse de pé. E que com essa verdade hoje, que foi ensinada, que a principal lição seja: nós não vamos decidir ser fisgados pela ofensa. A nossa postura vai ser como Davi: vencer, crescer, avançar e viver o plano de Deus para nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nada vai nos impedir de avançar. Nada vai nos impedir de viver o teu amor, Senhor. Nós sabemos que há um propósito na nossa vida. E se tivermos a postura como Davi, como José, nós vamos cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Nós vamos chegar naquele lugar que o Senhor tem para nós. Nós não queremos deixar o nosso coração brotar uma raiz de amargura. Nós queremos ser pacificadores, viver em santidade e assim ver a tua face, te agradar todos os dias da nossa vida e ver as coisas acontecendo, e ver as coisas fluindo, e ver a nossa vida frutificando por causa de uma postura diferente, de uma decisão diferente, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos indo em paz para as suas casas, guardados, livres de todo mal, cheio de paz, cheio de alegria no seu coração, e possa desfrutar de uma noite maravilhosa, de descanso, uma noite revigorante, para acordarem amanhã preparados para vencer, para avançar, para viver o teu propósito. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus queridos. Fiquem na paz.